Deus é bom. Então hoje eu quero falar o segredo para um casamento dar certo. O segredo para o casamento dar certo está em entender as diferenças. Amém? O segredo para o casamento dar certo está em entender as diferenças. Homem e mulher, existem diferenças no cérebro, no corpo, na forma de agir, na função determinada por Deus. Então, entendendo as diferenças, nós vamos fluir melhor no nosso casamento. Diga, eu estou pronto para receber uma boa palavra. Amém? Então, eu sou o pastor Fábio, sou o pastor aqui da igreja. Isso para os visitantes, né? Que tem visitante a primeira vez. Existem alguns pastores aqui, pastor Salatiel e Roso, levanta a mão, são auxiliares, pastor Diego e Nayana também, auxiliares. Vorno e Margarete também. Tem Samuel e Carol. Samuel deve estar fazendo alguma coisa que não está aqui. Então, Eclesiastes, vamos lá para a palavra, capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: um homem sozinho, na King James, um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado. Mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então é melhor ser dois do que um. Mesmo que hajam diferenças em ambos, e há diferenças, justamente são essas diferenças que traz a unidade. Porque aquilo que eu não tenho, por exemplo, Cássia tem. Amém? O que o outro não tem, o outro tem, e é bênção demais. A questão é que, às vezes, nós pensamos que as diferenças servem para criar briga. E não é. É para trazer unidade. Um exemplo disso é da Torre de Babel. Exemplo de quê? De unidade. E eu quero ler com você. Da outra vez eu só citei. Hoje eu quero ler Gênesis 11, versículo 1. Gênesis 11, versículo 1. As diferenças trazem complemento. Amém? Trazem unidade. Gênesis 11, do 1 ao 9. Amém? Os meninos vão colocar aqui na versão que eu tenho, da King James. Diz assim: em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Então, eles se estabeleceram numa planície e não queriam sair mais. A ordem que Deus havia dado a Adão, e Adão certamente passou essa ordem para eles, era de povoar a terra. Ou seja, uma parte deveria ficar aqui, nessa colina, nessa planície de Sinear, e eles iriam sair, mas todos combinaram em ficar. Isso significa dizer que nem toda a unidade é boa. Não quer dizer também que se há um grupinho unido, falando algo errado, não quer dizer que eles estejam certos. Quem está certo é a palavra, os princípios das Escrituras. Amém? De submissão, de amor, de unidade. Olha o que o Senhor diz. Vamos ver o 3 em diante. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Então eles estavam indo contra a vontade de Deus. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecido como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo,
E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Então, observe que eles tinham tudo de material. O problema não era o dinheiro. Eles tinham argamassa, tinham tijolos, todo o material para construir a torre. No entanto, eles não conseguiram. Por quê? Devido à falta de unidade. Amém? Então, o Senhor vai e confunde as línguas dele. Então, o dinheiro, diga comigo, dinheiro não é suficiente para gerir um lar. Uma igreja, uma instituição, não basta ter dinheiro. O segredo é unidade. Unidade de propósito, unidade de pensamento, unidade de coração. E Deus disse, nada que eles intentarem fazer, eles vão lograr êxito, eles vão ser bem-sucedidos, porque há um ingrediente mais poderoso da terra, unidade. Então, qual é a função de um pastor? Deve ser a mesma de um pai, de um cabeça de um lar. Promover unidade, corrigir aqueles que estão pensando de forma diferente, passar a visão, explicar o porquê, para que todos possam compreender e falar a mesma coisa. Quando na igreja há divisão, irmãos, pode estar o caixa da igreja com 1 milhão, não vai dar certo. Se você está no seu casamento e pensa que o problema é o desemprego do seu marido, está redondamente enganado. A Bíblia diz que as muitas águas não podem apagar nem afogar o amor. O problema é a falta de unidade. O problema é a falta de compreensão. O problema é entender que as coisas precisam ser construídas. Amém? Vocês estão comigo? Então, só para você ter uma ideia, eu fiquei interessado nisso. De acordo com os escritos, a torre teria, essa torre, 212 metros. E seria 11 vezes maior que o proposto do livro do Jubileu. Então, essa torre teria no projeto, no livro do Jubileu, 2.500 metros. Eles chegaram a 212. Deus disse, vamos descer e ver o que eles estão construindo. Então, a intenção era mais ou menos 550 andares. Eles conseguiram média de 50. Com essa diferença, a Torre de Babel foi a maior do mundo durante todos os anos e só foi superada em 1889, quase 2.000 anos depois, com a construção da Torre Eiffel, que tem 324 metros. Até 2017, só para você ter ideia, a Torre de Babel tinha média de 50 andares. Até 2017, o prédio mais alto do Brasil tinha 177,3 metros, com 46 andares. A Torre de Babel tem 212. A mais alta no Brasil, até 2017, tinha 177 metros, 46 andares, que é em Balneário Camboriú, que foi superado em 2002, dezembro de 2002, por One Tower, também em Balneário Camboriú, aqui no Brasil, de 290 metros, 77 andares. Amém? Então, a Torre de Babel, que foi interrompida com 212 metros, tinha uma média de 50 andares. E Deus disse que eles iriam conseguir chegar a mais de 500 metros, mais de 500 andares. Quase 2.500 metros. Como, eu não sei. Mas se Deus disse, eu creio. Eles já tinham chegado a 50 andares. Pense num povo buliçoso. Quem é engenheiro como Diego deve estar abismado. Gênesis 2, versículo 18. Partindo dessa visão de unidade, unicidade, estar juntos, falar a mesma coisa, nós precisamos isso, entender isso. Então, às vezes, o seu casamento não está indo ruim, não é por falta de recursos, é por falta da mesma linguagem. Amém? A divergência de opiniões, de ideias, e alguém tem que recuar. Alguém tem que ser o árbitro. Alguém tem que determinar a ordem. Esse alguém é a palavra. Amém? O manual
de como funcionar a família são as Escrituras. Amém? Eu vou dizer que amém chibunga. Sem fé. Vocês estão desconfiados, né? Gênesis 2,18. Todos abriram? Então declarou Yahvé, o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Amém? Então, essa versão da King James eu gostei, que deixa claro que o propósito da criação da mulher foi ajudar o homem. Amém, irmãs? Ajudar o homem, ser uma bênção, corresponder. Eu vou ler aqui uma outra versão, Gênesis 2,18. Depois vamos do 21 ao 24. Eu não sei qual é essa versão, só sei que eu vou ler. Preste atenção, amém? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só ou incompleto. Amém? Incompleto. Ele não tinha alguém para lhe ajudar. Ele estava limitado. Eclesiastes, eu vou ler de novo, 4:12. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. Então o homem estava incompleto. Falei uma ajudadora que lhe seja idônea, que o complete. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. O 21. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Olha na linguagem atualizada, Gênesis 2,18. Escuta isso. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Amém? Que complete. Então, a obra ou o propósito da criação só foi completada quando a mulher foi criada. A raça humana, um homem, para produzir, para crescer, para avançar, para cumprir os propósitos de Deus para a humanidade, precisava de uma mulher. Para cumprir o propósito da criação, precisava de uma mulher. Ou seja, a mulher, como nós falamos, né, Diraine? Lembra dessa palavra? Como nós falamos, a mulher é a cereja do bolo. Por isso tem que ser valorizada. Ela não foi tirada do pó da terra como homem. Ela foi tirada do osso. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Amém? Então a mulher foi parte do homem, por isso ela completa o homem. Então o casamento é uma aliança. Então, por ser uma só carne, refere-se ou nos remete a sermos um só coração, uma só alma, uma só vida. Então, para quem casou ou é casado, não basta só ter amizade. Amém? Tem que ter compromisso e participação ativa nas decisões. Unidade. Então, parafraseando, é como se Deus dissesse: ainda não terminei de fazer o homem, eu só fiz pela metade. Você precisa da sua esposa. Você solteiro, você precisa casar. E Deus já está lhe ensinando o valor de uma mulher. Aliás, existem muitas mulheres, mas poucas esposas. Mulher tem aí de rodo, esposa só Deus pode dar.
Então Adão disse: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela não foi tirada do pó, foi tirada de mim. Então ela é a minha metade, ela é a minha pessoa. Essa é a verdade de Gênesis. Gênesis 2:21. Nós lemos, né? Que Deus faz um sono, Deus faz cair um sono profundo. Enquanto ele dormia, não é? Deus prepara a esposa, porque você, se não souber esperar, o melhor não vai chegar. Vale ou não vale a pena esperar? Eu estou falando para alguém que está aqui, ele sabe que é ele. Vale ou não vale a pena esperar? Deus só vai dar um melhor. Às vezes aquilo que nós, com o nosso próprio esforço, desejamos demais, vamos atrás, vai demorar de chegar. Quando chega errado. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus já era na sua vida. Amém. Então espera no Senhor. Então há duas coisas importantes. Quando a mulher, em Gênesis 2:21 e 22, Adão dormia, Deus fez cair um sono pesado, tirou a costela, fez uma cirurgia e preparou a mulher. A história da mulher começou com Deus primeiro, não foi com Adão. Deus primeiro se apresentou a Eva, fez que nasce mulher e depois trouxe a Adão. Amém? Então, como eu disse, não saia por aí, você que é solteiro, atrás de mulheres. E você que é mulher, atrás de homem. Busque o Senhor, faça a obra. Adão não tinha nem noção que era mulher. Deus disse: não é bom que ele esteja só. Deus sabe o que você precisa e de quem você precisa. Ele criou um propósito para você. Ele sabe o que é a pessoa certa para você. Certamente ele preparou alguém. Olha essa referência, anota aí. Eu vou ler. Provérbios 18:22. Provérbios 18:22 diz o seguinte: quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Recebeu o quê? Uma bênção especial do Senhor. Eu só tenho pena daqueles que casaram e dizem: eu não creio que é aquele negócio que Deus que escolhe, que Deus que vai. Eu tenho muita pena dessas pessoas. Eu vou ficar com a palavra. E geralmente quem diz isso é que já está casado, né? Às vezes. Olha Provérbios 19:14. Provérbios 19:14 diz: o homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Amém? Vamos aqui para 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Deus falou comigo, eu já li tanto essa passagem, e Deus hoje me ensinou algo diferente, que eu não preguei da primeira vez. Aliás, de todas as vezes que eu ensinei essa palavra, de 1 de Pedro 3, 7, hoje, Diácono Miguel, Deus falou comigo, diferente sobre essa passagem. Estava compartilhando com o João Pedro, que ele tem que se preparar para casar, né? Você precisa se preparar para casar. Você não se arruma para ir ao shopping, restaurante, não é? Para festa. Tem que se preparar para casar também. Amém? É mais importante. Então você que está solteiro parece que não faz sentido. Faz todo sentido você aqui. Amém? Totalmente sentido. Já recebeu uma, pá! Não sai mais. Perca o foco de casamento agora. Você que está solteiro, seu foco não é casamento. Estude, se prepare, seu foco é Deus. Se prepare para o casamento, aprenda sobre casamento, é uma coisa. Mas não fique agoniado para casar, nem agoniada para casar. Amém? Fique tranquilo, vai estudar a palavra, vai buscar o Senhor, trabalhar na obra, fazer algo para Deus. Quando você menos esperar, ela chega. Ou ele chega. Amém? Cadê os solteiros aí? Glória a Deus.
É porque está preparando. Olha 1 Pedro 3,7, maravilhoso. Tem muita verdade aqui. Olha o que diz. Mas não vou falar todas. Igualmente, vós maridos, vivei com elas, as mulheres, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Diga comigo, vaso mais frágil. Nós, geralmente, colocamos muito essa palavra vaso mais frágil. Mas a Bíblia não diz só vaso mais frágil. A Bíblia diz honra a mulher como vaso mais frágil. Honra a mulher, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Então, não devemos enfatizar apenas o vaso mais frágil, porque a mulher é um vaso de honra. Agora, eu estava pensando com os meus botões, com o Senhor me ensinando. Onde nós colocamos numa prateleira, um vaso de honra? Uau! Um vaso de honra nós colocamos num lugar de destaque, num lugar de proteção, porque não pode ser desvalorizado nem roubado. Segue a dica. Valorize mais a sua mulher, honre mais a sua mulher. É ela quem vai lhe completar. Pare de ser cabeça dura. Tenha paciência, ensine. Você não vai deixar de ser macho nem homem por ouvir a sua mulher. Isso é humildade. Amém? Aleluia. Então, quando a Bíblia também diz que a mulher é vaso mais frágil, se refere à sua estrutura física e não espiritual. Amém? E quando fala herdeira convosco da graça da vida, significa mesmos direitos. Está aqui no final do versículo 7. Mesmos direitos e forças na presença de Deus, em nível de importância, espiritualmente falando, amém? E natureza, a mulher é igual. Em capacidade de dons, a mulher é diferente. Por quê? Ela foi feita diferente em capacidade de dons, em coisas, para completar você. Para você entender que você precisa dela. A palavra ajudadora idônea, lá em Hebreus, meu Deus, em hebraico, de Gênesis 2, é Ezer Kenegedo. Ezer Kenegedo com Z, Ezer com K, E-N-G-Dó, com G mudo. Ezer Kenegedo significa ajuda adequada. Então não significa uma inferioridade ou subordinação cega, mas uma ajuda que completa o homem naquilo que ele não tem. Obrigado. Então, o fato de um homem ser cabeça não significa superioridade, significa organização. Alguém que pode, inclusive fisicamente, proteger a sua esposa, tratá-la com dignidade e com honra. O hebraico desta palavra significa auxiliar, socorrer ou ajudar. Essa palavra já vem de uma outra raiz, significa cercar, rodear, envolver, proteger, defender e ajudar. Esse termo é usado na Bíblia para designar a ajuda de Deus ao ser humano. Salmos 46, versículo 1, é o mesmo termo. Ezer Kenegedo. Salmos 46, 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente. Em 1 Samuel 7,12 usa o mesmo termo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a ajuda do Espírito Santo também, como nosso ajudador em Novo Testamento. Então o fato do Espírito Santo ser o nosso ajudador não significa que ele é inferior a mim, mas que tem o que eu não tenho. O fato da mulher ser ajudadora capaz, dotada de habilidades que talvez você não tenha, certamente não tem, não quer dizer que ela seja inferior.
Então, escuta isso, o ser ajudadora é a razão principal pela qual a mulher foi criada. Por isso, Deus colocou nas mulheres essa capacidade, que deve ser entendida pelo homem, bem como as próprias mulheres, para que o casamento flua conforme a vontade de Deus e haja vitória, sucesso no matrimônio. A mulher não pode ser abafada, seus talentos. Então, a ideia da mulher ter o que o homem não tem, não refere-se a tornar a concorrente do homem, mas para fortalecer e completar o homem. Então, a diferença do homem para a mulher está apenas nas funções. Como, por exemplo, anota aí 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3 diz: quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo. Então o homem não precisa de um cabeça, pois Jesus já é o cabeça, onde o homem prestará contas. Amém? O homem não é autônomo, ele precisa da atuação da mulher e a mulher precisa entender a sua função. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Aqui está se referindo ao potencial que a mulher tem, tanto para edificar, como também para destruir. Uau! Como eu percebo que Cássia sabe negociar mais do que eu, então o que eu faço? Deixo ela negociar os valores, os preços, aqui da igreja. Margarete também sabe. Eu detectei que Margarete tem uma unção, às vezes eu oriento. Olha, faça assim. Mas eu percebo que elas têm mais habilidades para negociar valores e cuidar e zelar do dinheiro do Senhor do que eu. Amém? Do que eu. Então, o marido que é o cabeça do lar precisa interagir mais com a sua esposa e dar mais liberdade para ela. E a mulher precisa entender isso. Amém? Há uma graça. Então, quais as formas que a mulher pode ajudar o homem? Oração, ficar na brecha por ele. Porque a mulher tem capacidade de enxergar alguns pontos que o homem não tem. Amém? Eu vou ler aqui uma matéria. Uma das diferenças mais interessantes refere-se à maneira segundo a qual os homens e as mulheres calculam o tempo, estimam a velocidade de objetos, realizam cálculos matemáticos e mentais, orientam-se no espaço e visualizam os objetos tridimensionais e assim por diante. Ao realizar todas essas tarefas, os homens e as mulheres são extremamente diferentes, assim como são quando seus cérebros processam a linguagem. Por outro lado, as mulheres são melhores que os homens em relações humanas, em reconhecer aspectos emocionais nas outras pessoas e na linguagem, na expressão emocional e artística, na apreciação estética, na linguagem verbal e na execução de tarefas detalhadas e pré-planejadas. Segundo os psicólogos, as mulheres são melhores que os homens para interpretar a linguagem não verbal, o que delata nosso comportamento. Mas um novo estudo diz que a facilidade para ler a intenção dos outros tem mais a ver com metas interpessoais. Os homens são mais propensos a ter problemas de memória que as mulheres. Então a mulher tem a habilidade de perceber o perigo e o homem não tem. A mulher bate o olhar e o homem diz: está vendo demais. Não está. Ela está vendo o que você não vê. Então, perceber pessoas mal intencionadas, perceber perigo em relação a um filho, a um marido, os filhos. Isso faz parte da visão da mulher, do cérebro da mulher, olhando de forma natural. Imagine, que maravilha, não é? Vocês, mulheres, são incríveis. Vamos ler mais. Cérebro. O dos homens é em média 15% maior e 10% mais pesado que os das mulheres.
No delas há um número maior de conexões entre os neurônios. Mesmo sendo menor, ela tem mais conexão. São mais objetivas. E os dois hemisférios se comunicam mais efetivamente. Os hemisférios do cérebro, divididos em duas partes, se comunicam mais rápido do que os dos homens. Elas pensam mais rápido. Os sentidos. Os homens enxergam melhor a distância do que elas e têm maior habilidade motora espacial. As mulheres apresentam melhor visão periférica, além de olfato e audição mais apurados. Qual é melhor? Enxergar melhor a distância ou o perigo mais perto? Amém? O perigo distante não é perigo, irmãos. Visão periférica, as mulheres são mais aguçadas. É a capacidade de enxergar as coisas que acontecem ao seu redor com maior facilidade. A mulher, o homem tem a cabeça maior, massa mais cinzenta e menos neurônio. Eu acho que fomos nós que viemos do macaco, elas não. Darwin, se ele estivesse aqui, Charles Darwin, né? Ele ia dizer, tá vendo que a minha teoria está certa? Brincadeiras à parte, concentração. Os homens conseguem focalizar a atenção numa única questão e empenhar-se em resolvê-las. As mulheres têm maior facilidade para enxergar situações num contexto mais amplo e para memorizar detalhes. Eu vou dar um exemplo de Miguel e de Débora. Eu cheguei para Miguel. Rapaz, veio no meu coração. Isso da empresa, assim, faça assim. Não, pai. Fiquei na minha, fiz minha parte. Ele falou para ela. Para quê? Ela é pastor de Deus, eu já vi isso, eu já vi aquilo, é assim. Eu orando, conversei com o pastor Vô de Margarete, vindo de viagem, veio no meu coração, queimava no meu espírito. Tem algo, tem que fazer isso, eu falar com o irmão Miguel. Tá, falei com a pessoa, tem que falar com Débora. As coisas acontecem com Débora. Vocês estão comigo? Quando ele disse por alto, que eu fiz um comentário com ele, ela ouviu, pronto, o negócio começou a andar. É assim mesmo, eu vi, não sei o que, já sabia, está no meu coração, é de Deus, é assim, ele começou a dar o B.O. todo. Por quê? Diga, porque o diácono Miguel precisa de ajuda. Se ele fosse solteiro, já tinham dado a rasteira nele. Vocês estão comigo? Isso não faz dela melhor do que ele, mas faz de ambos juntos, fortes. Amém? Por isso que ele deve dar honra. Então, os homens conseguem focalizar a atenção numa única questão e empenhar-se em resolvê-las. As mulheres têm maior facilidade para enxergar situações num contexto mais amplo e para memorizar detalhes. Mulheres mais subjetivas e o homem mais objetivo. Só uma coisa assim, as mulheres pensam, vê detalhes, vê tudo, né? Logicamente, nós, homens, podemos mudar, temos o Espírito Santo, nosso supremo ajudador, e mudar algumas coisas, mas mulher, em linhas gerais, tem a capacidade de ser mais subjetivo, de ver detalhes, de ver coisas. Então, falar das caixinhas que há na cabeça do homem. Cada caixa é um assunto. Então, ele resolve algo de uma vez, a mulher consegue resolver vários. E a maior de todas das caixinhas na cabeça do cérebro do homem funciona com caixinhas, é a caixinha do nada. Isso é sério. Não é brincadeira. O cérebro do homem é como se fosse caixinhas. A da mulher não tem caixinhas. A da mulher são fios de conexões. Homens, me amem. Às vezes nós ficamos com controle, sem saber o que fazer. Qual é o fio? Mudando. A mulher já diz, vamos ver um filme romântico assim. E pera,
Lá em casa é assim, lá em casa. Olha o meu cérebro como funciona. Procurar um filme. Passei os 30 canais. Não, está na metade, não, está no começo. Não, esse está em inglês. Não, esse está... A Cássia já... Assista esse. Eu vi aqui. O conceito é bom. Nota 5, olha. E isso, tal. Filme tal. Qual o nome? Ela já diz o nome, já tem tudo. A conexão. O meu estou na caixinha. A minha caixinha é de estar olhando ali o canal e procurar. A dela já procurou o tipo de filme, o gênero, a nota do filme e tudo. E olha ali, perdendo tempo, na caixinha. E é demais, se ela botar informação demais para mim, eu não vou aguentar. Então, mulher, tenha paciência com o seu marido, que nem tudo ele vai prestar atenção. E talvez ele vá dizer, como eu já disse, que a sua mulher não lhe informou. Certamente ela pode ter lhe informado e você que estava numa caixinha da desatenção, não tinha ninguém no mundo que fizesse você prestar atenção. Amém? Amém? Então a mulher é aquela que foi preparada para ser mais compreensiva nos momentos difíceis, de crise financeira. É aquela que ajuda na conciliação com as necessidades dos filhos, os credores, e que não gasta desnecessariamente. Amém, mulheres? Pode ajudar financeiramente, embora a responsabilidade seja do marido. Ela não está para atrapalhar ou gastar demais com coisas caras, mas saber que há um tempo certo para comprar. Amém? Então, Provérbios 31 é uma revelação milenar que está acima do nosso tempo. A Bíblia está acima do nosso tempo. Vamos ler Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 10 em diante. Essa mulher é ultramoderna. Essa mulher aqui. As feministas deveriam ler Provérbios 31 para entender como Deus pensa de que uma mulher é. Porque foi passado uma visão totalmente errônea do Evangelho do que é ser uma mulher, do que é ser o cabeça de um lar. Ser o cabeça de um lar não quer dizer o mandante de um lar. É entender que Cristo é o cabeça do homem e que eu não devo infringir a lei de Deus. Eu devo amar e respeitar minha esposa como cabeça e prover para ela. Ela é a minha ajudadora idônea. Vocês estão comigo? Mas a responsabilidade é minha. Está na submissão de um marido que pode tratar você com honra, como vaso mais frágil, olha, disposto a dar sua vida por você, dar vida por você, a morrer por você. Gente, isso é a submissão bíblica. Então estão pregando aí uma subserviência, uma submissão cega, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Amém? Olha Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa. Virtuosa é a palavra hebraica shail, poderosa, forte, capaz, inclusive de liderar um exército. Quem pode achar? Pois o seu valor excede ao de joias preciosas. O coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. É como os navios do negociante, de longe traz o seu pão. E quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas de sua serva. Eu declaro isso para você. Eu declaro, mulher, que pode chegar um tempo na sua vida que você não vai trabalhar no secular e que não vai trabalhar na sua casa. Você vai dar ordem às suas criadas. Olha o 16, você vai ficar em casa estudando e aproveitando as oportunidades para negociar e ganhar dinheiro. Considera um campo e compra-o, 16. Planta uma vinha com fruto das suas mãos.
Cinge os teus lombos de força e fortalece seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Sabe, marido que está concorrendo com a esposa, que está bloqueando os dons dela, os talentos, está perdendo de prosperar. Deixe ela voar. Oh, aleluia. O 20. Abre a mão para o pobre, sim, ao necessitado, estende as suas mãos. Não tem medo da neve pela sua família, por todos os de sua casa estão vestidos de escarlate. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Faz vestidos de linho, vende-os, entrega as quintas aos mercadores, cintas aos mercadores. Mulher habilidosa. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ri-se do tempo vindouro. Abre a sua boca com sabedoria, o ensino da benevolência está em sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então, um casal, para ser mais forte e efetivo, para ter um potencial maior para prosperar, precisa estar mais junto. Precisa acordar. Eu digo acordar, não de despertar, mas de conciliar, concordar. Vocês estão comigo? Precisa conversar, dividir as tarefas. Amém? Se você é melhor com cálculo, homem, em geral, o cérebro do homem trabalha melhor com cálculo, faça os cálculos, mas deixe a administração, as coisas que sua mulher é melhor, para organizar as coisas. Às vezes o barato, homem, fica caro. Eu tenho uma blusa, aliás, 2 blusas da Dudalina que tem mais de 20 anos, que eu ganhei as 2. Uma eu usei esses dias, um azul, símbolo rosa aqui, da Dudalina. Mais de 20 anos aquela blusa. Tem outra listrada branca, mais de 20 anos. Para ser sincero, mais de 25 anos que eu ganhei. E às vezes o barato sai caro. E o caro sai barato. Vocês estão comigo? Diga, Deus está falando comigo. Então, às vezes, nós somos teimosos. Deixe sua esposa, se tem um pouquinho mais de condição, organizar as coisas. Alguém já viu lá em cima como está? O gabinete, a sala de reunião. Está lindo. Quem vai receber a honra? Pastor da igreja, mas quem fez? Cássia. Amém? Vai lá na sala de reunião, de conselheiros, a sala está linda. E ainda está organizando. Cada departamento, cada sala, eu posso até dar uma dica, tudo, mas cada sala, cada departamento tem o dedo de Cássia, marcou, acompanhando ela, ajudando Cássia, negociando com ela. Muita pechincha, andando o comércio todo, olha, as pernas arrebentadas, o comércio todo, as duas, a tarde toda, comprando algo que num lugar é 9,70, ela correndo, encontra por 2 e pouco em outro lugar. Amém? E triste do homem que negocia com elas duas, porque acaba dando desconto. Elas são boas de negociar. A única dica que eu dei foi: rapaz, explique que esse povo é maldoso, acha que a igreja está, né, nadando em dinheiro. Explique que a gente ficou 1 ano juntando dinheiro para fachada, para isso, fazendo campanha. A igreja está na Zona Norte, explica. Margot, deixa comigo, pastor, que é o dinheiro do Senhor. Amém? É o dinheiro do Senhor. E elas vão negociar. Amém? Se eu for negociar, olha a minha cara. O pessoal vai meter a faca. Já não vai gostar de mim, de barba, cara de brabo. Aí vai Cássia, cara de anjo. O sotaque meu sergipano, meio paulista, que era de São Paulo. Pequenininha,
Voz suave, o pessoal gosta. O pessoal gosta da aparência. Sergipano gosta de aparência. Voz suave. Aí já gosta por causa da voz, tom de voz. Se lasca. Sai desconto e tudo. Então observe as habilidades que sua esposa tem. E esposas, observe as habilidades que seu marido também tem, embora tenha caixinha do nada. Às vezes as conexões de caixinhas, a mulher é mais de fios e conexões, os neurônios são mais neurônios e aumenta. Marido tem habilidades para cálculos, para outras coisas, para gerir, para estar na frente, proteger. Então, não invada o espaço do seu marido. Conversem mais, orem mais e deixe a palavra final ser a dele. Ele vai ser inteligente o suficiente para pedir a sua ajuda, a sua opinião, a sua dica. Amém? Principalmente para detalhes, que a mulher, no cérebro da mulher, ela é mais detalhista, mais subjetiva, mais minuciosa do que o homem. Então, existem detalhes, por exemplo, lá nas empresas, que não vai vir do senhor, vai vir da esposa. Detalhes. Manda ela orar. Minha filha, vamos mudar, tem algumas coisas aqui no meu coração, está assim, mas ora aí, vamos ver. Não é? De repente vai vir um negócio a mais. Mas as coisas precisam andar. Vocês estão comigo? Você recebeu de Deus? Você foi abençoado? Glória a Deus.